Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Chegou a hora de mostrar as leituras concluídas nesse mês de novembro. Eu vou dividir o vídeo em partes por tipos de livro, então eu vou começar mostrando as leituras que eu fiz espontaneamente nos livros físicos, depois as leituras que eu fiz espontaneamente no Kindle e depois as leituras que foram feitas para a publi editorial. E depois vou comentar aí uns flops que eu estava deixando baixo aqui no canal. Então, começando pelas leituras espontâneas, eu comecei lendo um livro lindíssimo que foi O Primeiro Sonho do Mundo, provavelmente a leitura favorita desse mês e que eu acho que vai ser a leitura, o livro sorteado para os apoiadores do canal esse mês, da autora Anne Cibram, que é uma francesa. Esse livro saiu pela editora Relicário, com tradução da Adriana Lisboa, e vai contar a história de 3 personagens. O pintor Paul Cézanne, um oftalmologista que faz aí uns inventos na área dele, e uma mulher indígena norte-americana. Essas pessoas vão se relacionar em algum momento, mas isso aqui é ficcionalizado, tá, gente? Essas pessoas não interagiram, de fato, com Paul Cézanne. Mas é uma história muito bacana sobre a beleza, sobre os olhos. O Paul Cézanne tinha um problema de vista. Essa personagem norte-americana, ela é uma personagem cega. Então, esse romance reflete sobre a beleza, sobre a beleza inaugural de algo que é inaugural, mas também a beleza de algo que é tradicional, e sobre belezas não só visíveis. Eu fiz um vídeo para ele, então quem quiser saber mais pode dar uma olhada lá. Mas assim, recomendadíssimo, que livro maravilhoso. Espero que já tragam mais coisas da autora para cá. Depois eu li Quadril e Queda, da Bianca Gonçalves, um livro que saiu pelo Círculo de Poemas. Esse livro me foi enviado. Eu não sei se pela autora ou se pela editora. Eu acho que foi pela editora, porque normalmente quando o autor manda tem um bilhetinho, e esse aqui não tinha nada. Ele foi enviado junto com um outro livro, e eu não conhecia a poeta, é uma poeta de São Paulo, e eu achei o livro bem interessante. Ele é um livro de poemas que trabalham um pouco... Ele trabalha várias ideias. Ele é um livro que me pareceu bem contemporâneo, bem da mulher contemporânea. Ela insere a música na poesia, a dança especificamente. Há uma relação com a dança. Por exemplo, no poema número 3, ela diz assim: meu ventre pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, o ocidente inteiro em derrocada. Mas ela vai tratar também de alguns dilemas contemporâneos. É um livro que tem fotos, e eu acho que os poemas favoritos desse livro para mim foram o Artista Total, que ela tem o 1 e o 2. O Artista Total 1 é curadora, escritora, professora, pesquisadora, crítica literária, minha própria consultora de moda, minha própria personal trainer, minha própria instrutora de yoga e dona de casa. Eu confesso que eu me identifico, isso talvez diga um pouco sobre nós e a nossa cultura. No Artista Total 2 ela diz: roteirista, figurinista, prestadora de contas, prestadora de pequenos serviços e reparos, organizadora, minha própria revisora, minha própria agenciadora, minha própria intérprete de Libras, minha própria tutora. Quando eu publiquei meus livros, então eu me senti super assim, porque primeiro você escreve, aí depois você arruma alguém para revisar, né? Especialmente quem publica por editora independente. Aí você arruma alguém para revisar, aí depois você divulga que vai ter lançamento, aí você organiza o lançamento. No meu caso, eu não organizei o lançamento, porque um livro eu lancei durante a pandemia e o outro foi lançado junto com a festa de aniversário da editora. Então pude me livrar dessas tarefas. Mas aí depois você vende o livro, aí você divulga que tá vendendo o livro. Aí você vai aos correios postar o livro. Então assim, eu super me identifico, sem contar todas as outras coisas, editora, né, roteirista aqui do canal. Enfim, eu gostei, eu achei interessante. É um livro curtinho, fica aí a indicação. Para o nosso clube de leitura, eu li o Êxtase e Outros Contos da Katherine Mansfield. A gente leu nessa edição da Antofágica, com tradução da Nara Vidal. E foi meu primeiro contato com a Katherine Mansfield. Eu gostei bastante. É uma autora que eu vejo citada pela Virginia Woolf, que eu vi citada pela Ana Cristina César, que fez um trabalho de tradução, né? Ela tem um ensaio sobre a tradução do conto chamado Êxtase. O clube foi muito bacana, a gente ficou com muito desejo demais. Eu já comecei a ler um outro livro dela, que foi editado pela Nova Fronteira, se não me engano, porque tem mais contos, porque eu fiquei com vontade de conhecer os outros contos dela. E a Katherine, que era uma autora gente, hoje eu tô muito trava-língua. Que é uma autora neozelandesa. Ela escrevia esses contos que eram muito sutis.
Eram contos que trabalhavam muito no não dito, uma certa epifania. Em alguns momentos me lembrou a Clarice Lispector, até por conta dessa coisa da epifania e de certos incômodos, angústias que os personagens não sabem como dominar. É uma autora que trabalha, pelo menos nessa coletânea aqui, bem a questão de classe, a questão de diferença de classe, mas também uma questão feminina. O recorte aqui desse livro me parece que foi muito focado nesses dois pontos. A vida das mulheres e diferentes aprisionamentos a que elas estavam sujeitas. Esse é um livro do início do século XX, né? Então ali, mulheres que estão restritas à sua classe, ao espaço familiar, e que, de certo modo, lidam com uma certa possibilidade de saída disso, ou um desejo de saída disso, e como que isso causa uma perturbação na sua vida, ou algum tipo de angústia. Mas também problemas de pessoas de classe, sofrimentos de pessoas de classes mais baixas e uma certa hipocrisia e desinteresse de classes mais altas em relação a essas pessoas. Definitivamente quero ler mais coisas dela, fiquei bastante intrigada com esses contos. Nas leituras espontâneas no Kindle, eu comecei com 3 Camadas de Noite, da Vanessa Bárbara, que saiu pela editora Fósforo. A Vanessa Bárbara é uma autora de São Paulo. Esse livro foi indicado pelo Felipe, que é apoiador aqui do canal, e que fez também o curso sobre a Sylvia Plath. Inclusive, quem tem interesse no curso sobre a Sylvia Plath, esse curso está disponível já no Simpla, provavelmente tem um link aqui embaixo, então só você dar uma olhada lá, são 4 aulas. E ele falou porque esse livro tem a ver com depressão, né? E depressão era um problema que não só a Sylvia vivia, mas um problema que ela abordou em alguns dos seus livros, em especial na Redoma de Vidro. A Vanessa Bárbara faz uma coisa interessantíssima aqui nesse livro. Ela vai falar é uma espécie de autoficção. A narradora vai ter outro nome, assim como o filho dela vai ter outro nome, vai ter o nome de Heitor. Mas o livro é inspirado numa experiência da escritora, que é conviver. A escritora convive há muitos anos com depressão e ela tem um ciclo circadiano diferente. É daquelas pessoas vespertinas, ou seja, dorme muito tarde, só vai dormir na madrugada. Essa pessoa, né, essa autora ou essa narradora, ela vai passar por uma situação que é ter um bebê e encarar a realidade da depressão pós-parto. Então já era uma pessoa que lidava com a depressão, vai passar a lidar com a depressão pós-parto. Vai lidar com essa criança pequena, vai passar por esse inferno que é a depressão pós-parto, e aí vem a pandemia, então ela vai ter que passar por tudo isso, privação de sono porque tem filho pequeno, depressão pós-parto, cuidar do filho pequeno em isolamento social, só ela, a criança e o marido. E aí o que uma escritora faz numa situação dessa? Como é que uma escritora trabalha numa situação dessa? A situação da narradora é uma situação de alguém que traduzia algumas coisas, que revisava e que também escrevia, e que se vê tendo que equilibrar aí esses pratos, né, sendo autônoma, inclusive, ou seja, não estando ligada a nenhuma empresa, então tendo que dar seus pulos para fazer renda. Mas ela acaba recorrendo a algumas coisas para tentar se distrair nessa solidão difícil que ela está passando nesse momento. E uma delas é contar histórias para si mesma. Ela é, assim, uma admiradora de mitos gregos, uma tradutora do grego também. Então ela começa a contar mitos gregos para si mesma, recontar e reinventar, e para o seu bebê. E o seu bebê vai tomando gosto por essas histórias, ele vai se acostumando a essa rotina com a mãe, familiar, de ouvir a mãe contando historinhas, mas boa parte dessas historinhas inspiradas nos mitos gregos. E essa narradora vai também compilando o pequeno vocabulário ali infantil que essa criança vai construindo naquela interação que acaba ficando bastante reduzida por conta do isolamento social. Esse é um livro híbrido, então a gente tem as partes em que a narradora fala do que ela está passando. A gente tem umas partes que ela chama, se eu não me engano, de diário de bordo, onde ela vai compilando o vocabulário infantil, né, as palavras, as expressões que a criança vai criando ali, isso é uma parte deliciosa de acompanhar a criança pequena, né, que é as invencionices infantis, linguísticas infantis, é muito bom. E ela vai intercalando com partes biográficas, então ela vai contar pra gente e comentar como certos escritores lidaram com a sua depressão. Então esse também é um livro que comenta as experiências com a depressão de escritores como Sylvia Plath, Clarice Lispector, Henry James e Franz Kafka. Então ela vai acompanhar. Tem uma outra personagem aí, porque o Henry James tinha alguns irmãos, um irmão famoso, que é o William James, que era psicólogo, filósofo, professor, e uma irmã. E essa irmã, que se eu não me engano se chamava Alice,
é uma pessoa que também lidava, aliás, a família do Henry James toda deprimida, o pai deprimido, os filhos tudo deprimido. Então, assim, como é que essa irmã, que não teve uma vida como a dos irmãos, porque o pai não permitiu que ela estudasse, como ela lidou com a depressão dela e que diferença havia, vamos dizer assim, entre o modo dessa mulher, né, numa mesma família, de lidar com a sua depressão e desses outros dois irmãos que se tornaram ilustres. Eu gostei muito do livro, acho que a Vanessa faz uma coisa muito difícil aqui, que é a alternância entre certos tons, porque embora ela esteja falando de depressão, ou seja, é um assunto difícil, é um assunto pesado, ela tem uma leveza e ela tem um humor muito peculiar. Então ela consegue tratar com humor de certas questões que ela está vivendo e também da interação com esse filho, né, que na vida real é uma filha. Mas ela consegue alternar bem entre esse tom, porque esse tom humorístico ele não é utilizado quando vai falar dos outros escritores. Ela consegue fazer essa transição de uma maneira que não me pareceu truncada. Eu adorei o livro, recomendo muitíssimo. Agradeço ao Felipe pela indicação. Depois, então, eu li Intermezzo, da Sally Rooney, que eu tava ansiosa para ler também, eu diria, né? Quem acompanha aqui o canal sabe que a Sally Rooney, autora irlandesa, é uma escritora de que eu gosto. Eu resenhei todos os romances dela que saíram aqui no canal, Conversas entre Amigos, Pessoas Normais, Belo Mundo Onde Você Está, então não ia ser diferente com o Intermezzo. E ele teve tradução da Deborah Landsberg, e foi um lançamento já com muito bafafá em torno, muito burburinho. Acho que desde Pessoas Normais que a mídia anda muito assim em cima da Sally e fazendo muita uma divulgação às vezes parece até um pouco excessiva. É um livro estranho, é um livro sobre dois irmãos que estão vivendo um luto, né, pela morte do pai, são irmãos com 10 anos de diferença entre um e outro, e eles têm uma relação difícil entre si. Eles também se relacionam com algumas mulheres, essas mulheres são personagens que aparecem, mas não tanto quanto esses irmãos, mas elas aparecem, elas são mulheres interessantes. Existe uma questão trabalhada no romance sobre o relacionamento amoroso entre pessoas com diferença grande de idade. Então, o irmão mais velho, que é o Peter, tem um relacionamento com uma moça mais jovem, mais de 10 anos mais jovem, e o irmão mais novo, o Ivan, tem um relacionamento com uma mulher mais velha, uma mulher que eu acho que tem uns 14 anos a mais que ele, enfim. Mas todos são maiores de idade. Esse livro tem causado muito estranhamento porque a Sally Rooney abraçou ali o fluxo de consciência, o discurso indireto livre de uma maneira meio estranha. Ela faz uma estrutura frasal em alguns momentos que é meio estranha, que se utiliza de certas inversões e de certas omissões, certas elipses. Soa estranho, é um livro que eu demorei para entrar, mas eu diria que a qualidade desse livro é a construção de personagens e a maneira como ela representa o drama desses personagens. Então eu gostei dos diálogos. Não é um livro que tenha agradado muita gente. Eu conheço várias pessoas que não estão gostando de nada. Não estou gostando do estilo, não estou gostando da construção do personagem, não estou gostando. E eu entendo, eu acho que acontece. Só que esse livro me engajou, gente. Eu acreditava no drama dos personagens, nos diálogos, nas falas deles, no que eles sentiam. E eu acho que isso é grande, né, quando acontece. Então foi um livro que, desse ponto de vista aí do drama dos personagens, ele me pegou sim. Depois refletindo sobre ele, né, eu fiz resenha sobre ele, a resenha vai estar linkada aqui embaixo, e eu me lembro que eu falei que o Pessoas Normais continua sendo meu livro favorito, e ele continua mesmo. Mas eu fiquei pensando que tem um livro da Sally que me botou muito pra pensar, que foi O Belo Mundo Onde Você Está, que também é um livro que eu me lembro que metade das pessoas não gostaram. Também foi um livro, a Sally anda aí arriscando, eu acho bom que esteja arriscando, que tenha essa coragem, acaba desagradando uma série de leitores. Mas uma coisa que eu me atinei depois de um certo tempo tendo lido o livro é que O Belo Mundo tem muito mais questões que te deixam pensando, refletindo, questões contemporâneas relativas à profissão, trabalho, cultura, fé, que não tem tanto aqui. Esse é um livro para a gente acompanhar o drama dos personagens. Claro, você sempre pode pensar sobre essa questão central, que é do relacionamento entre pessoas de diferentes idades, mas também tem uma outra questão que é discutida aqui, que é de relacionamentos não exclusivos, né, abertos ou poligâmicos, sei lá. Mas eu não diria que esse foi um livro que me deixou pensando, depois da leitura ali, refletindo, como O Belo Mundo me deixou, não. Eu acho que do ponto de vista do drama, o meu favorito ainda é o Pessoas Normais, drama, construção de personagem, diálogo, tudo, eu acho que é o Pessoas Normais, mas do ponto de vista dessas questões mais reflexivas é O Belo Mundo. Então acho que Intermezzo caiu pro meu, não sei, pro meu terceiro favorito, não sei, porque também faz muito tempo que eu li Conversas Entre Amigos, eu só sei que Conversas Entre Amigos é um livro que eu gosto menos do que Pessoas Normais e Belo Mundo.
Enfim, é essa aí a confusão em relação ao Sally Rooney, do meu caso, pelo menos. Mas vai estar aí a resenha para quem quiser acompanhar. Agora, passando para os livros que eu li para a Publi Editorial. Eu comecei com Exílio Paisagens, da Fernanda Fatureto, que foi uma resenha que eu deixei lá no Instagram, o link vai estar aqui embaixo de todo modo. É um livro de poesias onde ela vai trabalhar essa ideia do exílio, mas do exílio como um lugar de habitação, quase como se o lar fosse o movimento, mas também um pouco sobre essa experiência de se sentir deslocado em trânsito e como isso implica perder certas coisas, conhecer outras coisas. Eu achei a poesia da Fernanda muito elegante, tá? Eu gostei muitíssimo. E eu também achei a edição do livro muito bonita. Eu não sei se dá para ver, se isso fica claro no vídeo. A editora é a Editora Casa. Eu acho lindo que tem essa bordinha redonda aqui. Eu gostei muito da edição e eu acho a capa muito bonita também. Mas para dar um gostinho, eu vou ler o poema da página 41. Tatear a amplidão do gesto, sentir a aspereza do tato, aço, ferrugem, fornalha, revirar um hábito, um abrigo, saltar as folhas do vivido, seria reconhecer na fala a única trajetória do que queima. Fogo contínuo na busca infinita, pela virtude de continuar tecendo essa teia de proteção, a palavra. Essa que fala por aquela que cria, tanto quanto arde. Então tá aí o gostinho, Fernanda Fatureto. Depois eu li um outro livro de poesia, esse resenhado aqui. Ele foi resenhado no Instagram também, mas tem resenha pra ele aqui, que é o Para Tudo Que Morre Nasce o Interlúdio. É o Presente Infinito, da Úrsula Antunes. A Úrsula é uma escritora que eu acabei conhecendo no Leia Mulheres. Eu conheci como leitora, participante, mas depois que eu fui seguir nas redes sociais e tudo mais, eu vi que ela publicava histórias de terror e suspense. Essa é a estreia dela na poesia. E esse livro saiu pela editora Mondru. Ela faz uma coisa muito interessante aqui, que é usar certas imagens do que seria ali um mal do século, o decadentismo, para falar do mal-estar na contemporaneidade. O livro vai tratar de assuntos, então, como isolamento, solidão, morte, experiências com o corpo, desejo, mas também experiências com o corpo, certos incômodos, incômodos com o isolamento social, mas também com um certo isolamento sentimental e emocional. Eu achei a proposta muito bem sacada e aí o link da resenha vai estar aqui embaixo para quem quiser ver, porque aí no vídeo eu leio vários poemas. Por fim, eu li Benevolência, da Flávia Alcântara, autora mineira. O livro saiu pela editora Urutau. Já tem resenha para ele no Instagram, em breve vai ter aqui no YouTube. E eu acho bonita essa capa com essas mãos. A Flávia faz uma coisa que me surpreende aqui no livro dela, porque não é muito comum de ver livro de poesia, que é, junto com as angústias, né? A poesia normalmente está ali, atrás dos assombros, atrás das angústias, ela traz uma certa alegria, né? Ela tem uma proposta de uma certa alegria na poesia dela. Existe esse movimento muito em direção à vida num sentido mais positivo. É uma coletânea com poemas majoritariamente curtos, tem 100 poemas aqui nessa coletânea, é um livro fininho, nem parece. Mas como eu vou fazer vídeo sobre ele em breve, eu não vou falar dele ainda não, vou deixar vocês aí no suspense. Então, esses seriam os livros lidos, né, leituras concluídas. Agora, deixa eu falar dos flops, né? A gente tem um projeto aqui esse ano no canal de 5 livros para 2024, que um certo alguém, conhecido como eu mesma, deu uma parada e meio que ficou sem falar nada, assim, vamos fingir que ninguém percebeu. Mas não, gente, vim aqui prestar minhas contas, tá? Então, eu estava lendo o Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Já é a segunda vez que eu tento ler esse livro. É um livro que eu queria muito ler, conheço muita gente que gosta. Eu comecei, ele é um livro que está em andamento, mas não é um livro de que eu estou gostando muito. Eu tenho que fazer um certo esforço toda vez que eu vou ler. Eu apelidei o livro carinhosamente de Os Chatolinos, porque tem vários personagens aqui, é um livro de múltiplas perspectivas. E eu acho que eu peguei um certo ranço com alguns personagens, e eu leio revirando o olho. Sabe quando você lê e você fica assim... Sabe, que gente chata, que porre. Eu acho que isso dificultou. Aconteceu qualquer coisa no meu inconsciente aqui com essa galera, gente, sério, porque o ranço foi forte. Eu não abandonei, mas foi aquele livro que eu percebi que se eu fizesse força pra ler, ia ser uma coisa... Eu ia acabar detestando ele ainda mais. Eu não sei se o Lúcio merece tudo isso de ódio, né? Então eu decidi lê-lo mais lentamente, mais calmamente. E isso bagunçou o projeto, porque tinha um outro livro depois dele. Então esse livro está em andamento, é isso, não estou amando. Eu acho que se eu tivesse esse livro no Kindle, eu recebi esse livro de parceria da Companhia das Letras, na época que eu era parceira.
E eu não quis, já quando eu recebi o livro, não vi sentido em comprar o e-book, mas eu acho que se tivesse no Kindle, eu leria mais rápido. Porque eu tenho essa mania de ler no Kindle à noite, né? O Kindle tem luzinha, eu leio um pouquinho antes de dormir. Eu acho que eu teria andado mais. Como ele é um calhamaço, e eu, nos últimos anos, eu não tenho tido conforto em ler calhamaço, eu acho o livro pesado. Eu acho que minhas tendinites gritam. Eu sou uma pessoa mais velha, né? Tenho 43 anos, então eu sinto dor no pulso, sinto dor no cotovelo. E eu acho que eu fico um pouco incomodada com esses livros enormes. Não com o texto em si, mas com a matéria, né, do livro. E é isso. Então, ele está em andamento. Não sei quando, não faço ideia de quando vou terminar esse negócio. Chatolinos. E aí, o que acontece? Nossa parte de noite da Mariana Henriques ficou parado. Eu não quis começar um outro calhamaço quando o outro, tô lutando com um, vou começar outro, né? Aí mesmo eu ia terminar o outro. E como pra mim é uma questão de honra pessoal, né? Eu queria terminar. Mariana ficou empacada, né? Então Mariana tá que nem... Esse é um que eu nem comecei. Se vamos ler até o final desse ano, só Deus sabe, tá? Então, vocês querem muito essa resenha aí, acendam suas velas, rezem, enfim, façam suas simpatias para ver se esse negócio sai. O livro da Mariana também, um calhamação, ainda de capa dura, né? Enfim, gente. Ai, ai. Enfim, não é a primeira vez que eu floco um projeto, principalmente quando envolve calhamaço. Anos atrás eu fiz um projeto aqui de leitura de calhamaço e ele ficou pelo meio também. Eu acho que até o Crônica tava nesse projeto. Mas eu acho interessante também falar essas coisas, porque as pessoas às vezes idealizam ou fazem uma ideia um pouco rígida de pessoas que leem, produzem conteúdo sobre leitura. E eu acho interessante que as pessoas saibam que algumas pessoas vão tomar ranço com certos livros, a leitura não vai andar e a pessoa vai mudar o plano no meio do caminho, e tudo bem. Eu faço muita leitura por trabalho, não só os publi-editoriais, mas as leituras críticas, a mentoria de escrita que eu dou, ou então alguém me pede para escrever orelha de livro, prefácio, essas coisas. Então, esse é um trabalho literário que ele não aparece, porque ele é de livros que ainda vão ser lançados ou que ainda estão sendo escritos. Existe esse trabalho. E eu acho que no caso aqui de concatenar com a leitura do Lúcio, que de certo modo seria uma leitura de trabalho também, porque foi um compromisso que eu fiz com vocês, ele não andou, eu tava ficando com raiva, né? Então eu decidi deixar a leitura mais lenta, acontece, e também porque eu gosto de ter essa flexibilidade, mesmo fazendo compromissos com vocês, eu gosto de ter essa flexibilidade. Quem me acompanha sabe, os apoiadores do meu canal, inclusive, que fazem clube de leitura comigo, já me viram indo pro clube de leitura sem terminar o livro. Algumas vezes isso já aconteceu e eu não escondo, inclusive já contei aqui que eu fui pro clube sem ler o livro todo e li depois, aí fiz a resenha depois, porque eu só terminei o livro depois. Acho que acontece, leitura às vezes depende do nosso ritmo e eu gostaria, se alguém tem algo para aprender comigo nessa vida aí de me acompanhar falando de livro aqui, eu acho que a flexibilidade é uma coisa que eu gostaria que as pessoas acompanhassem, né? Que também não fossem tão rígidas com as suas leituras a ponto da tortura. Afinal de contas, às vezes a gente tá lendo, a gente tá com ânimo para ler mais uma coisa do que outra e isso aqui não é trabalho essencial, né? Não sou médica, ninguém vai morrer porque eu não terminei Crônica da Casa Assassinada. Um dia eu termino. Então aí, prestação de conta feita. Torçam para ver se essa leitura caminha nos próximos meses. E é isso. Aproveitem para contar para nós o que vocês leram e acham digno de recomendação. E se vocês leram alguns desses livros que eu comentei, o que vocês acharam? Um beijo grande e até a próxima. Tchau.